Pessoal, vamos lá. Mais uma vez aqui eu tô filmando, tô fazendo o trecho Santo André, Vargem Grande Paulista, ali próximo a Ibiúna. Agora um dos trechos que eu vou fazer, né, é o mesmo trecho, aliás. Agora um dos testes que estão sendo feitos nesse carro é o piloto autoadaptativo, tá? Ou seja, eu quero ver todo o comportamento do carro e como ele vai se comportar, como ele vai andar, acelerar, frear no modo dele, certo? O carro vai ser responsável por toda a aceleração e freio do carro dele. Eu unicamente vou vira para um lado, vira para o outro, só, e mantém em linha reta. E mesmo assim, ele tem a assistência dele de assistente de faixas, né? Isso é muito interessante. A gente vai podendo analisar muitos dados. Nós estamos colhendo muitos dados nessas últimas telemetrias que estamos pegando. E vocês vão gostar muito, que daqui a pouco eu vou vir com vocês e colocar uma série de dados mostrando cada trecho de viagem, o que a gente colheu, o que isso é legal, como é um modo de dirigir mais tranquilo, mais normal, como a gente costuma dizer, um modo de direção híbrida ou um modo de direção mais esportiva, o que isso pode ocasionar e o que isso não pode. E obviamente vamos ver o que isso também vai fazer no motor elétrico, numa direção autoadaptativa, certo? Vamos dando seguimento aí. Vamos lá, pessoal, fazer um pouquinho aqui um videozinho enquanto eu dirijo. Eu tô fazendo agora um caminho de volta, saindo aqui entre Ibiúna e Vargem Grande Paulista, voltando novamente para Santo André. A gente está testando aqui, pegando inúmeros dados desse Fusion que a gente está andando aqui, que a gente fez a manutenção. E a ideia dele, como ele atingia muita temperatura, o que a gente está fazendo? A gente está monitorando tudo via scanner e a gente está pegando os dados que está lá via telemetria, graficamente e digitalmente nos relógios, monitorando obviamente por toda a parte da viagem, mas também fazendo um comparativo com ele em mais velocidade, menos velocidade. Uma das coisas que a gente pode falar logo de início é que o carro melhorou muito. A troca de calor dele está bem melhor. Por exemplo, a do próprio motor a combustão. O motor a combustão, quando a gente pegou ele, mesmo com aquele líquido de arrefecimento, ele chegou a bater 110 graus no motor enquanto ligado. E até agora, se a gente atingiu alguma coisa na casa de 100 graus, é muito, como eu posso dizer, seria o mais alto até o momento, devido a gente ter usado o Inugel e o Mocool em conjunto, tá? A parte do motor elétrico também trabalhando muito legal, trocando calor muito fácil, não atingindo altas temperaturas, ainda mais porque ele trabalha por si só numa temperatura mais amena, né? Porque ele troca o calor rápido e ele é o primeiro radiador que recebe ar, então ele troca mais rápido esse ar, por isso ele é até pequenininho. Se ele fosse muito maior, era capaz de resfriar até demais. O óleo do câmbio, nós percebemos que a temperatura do câmbio, ela, por também o óleo do câmbio trocar esse calor junto com o líquido de arrefecimento, tanto do motor elétrico, que é aquele que fica ali do lado no inversor, quanto o próprio líquido do motor, que ele também tem aquela mangueira com o trocador de calor, isso está ajudando muito, porque na hora de trocar, tanto o fluido novo da Motul, ele troca calor muito fácil, ele perde aquele alto número de calor que ele tem, e ele também está podendo trocar com o fluido que já decresce rápido de calor. Isso está sendo muito positivo, está sendo muito legal. Nós já rodamos um bom período com ele, as temperaturas baixaram e isso torna nossas conclusões muito legal.
Tirando a parte de temperatura, o que a gente sente após essa revisão? Primeiro, a autonomia dele melhora muito, consequentemente. Você tem velas que trabalham mais frias, isso ajuda também o motor a trabalhar mais frio e mais tranquilo. Ele não precisa injetar tanta gasolina e ele trabalha bem. Outra coisa, a frenagem regenerativa, devido ao óleo de câmbio ser novo e ele trabalhar com uma temperatura mais baixa, ele consequentemente melhora muito, tá? Isso daí ajuda muito a gente a recuperar ainda mais a recuperar essa energia que a gente perderia nos freios normalmente no carro comum, que isso ele já recupera no híbrido, mas isso daí aumenta essa eficiência, aumentando ainda mais a nossa autonomia, porque quanto mais você aumenta a eficiência, melhor fica a sua bateria e o seu consumo consequentemente também é melhor, certo? Óleo de motor agindo da maneira que ele tem que agir, lubrificando certinho, o motor tá num som gostoso, tá se comportando muito bem, e o restante da manutenção não tem o que falar. Eu cheguei a vir de Santo André para cá, deu cerca de 80 km, e eu fazendo 19 km por litro na estrada, tá? Isso é um ótimo número, certo? O legal desse Fusion da geração 2, ele permite chegar até casas de 110 e 120 por hora somente no motor elétrico, tá? O porquê disso? Porque é uma configuração nova, esse câmbio HF35 que a Ford reformulou, ele permite nós irmos muito mais longe com a mesma coisa. Naquele modelo que é o meu, que usa o câmbio Aisin, ele vai somente a 75 por hora. Então isso daí, num geral, num contexto, quando a gente precisar fazer uma viagem, compensa muito. E se você pegar estradas planas, mais tranquilo, como Castelo Branco, Bandeirantes, entre outras que a gente tem por aí, que elas são mais retas, mais planas, mais tranquilo de viajar, você consegue manter uma velocidade mais constante do que a que eu estou agora, que é a Raposo Tavares, você consegue ter aí um índice de economia muito maior, certo? Vamos continuando aqui, vamos obter mais números. A hora que eu tiver esses números todos compilados, eu vou mostrar um pouquinho para vocês na tela do computador, para explicar um pouquinho mais. Isso daí deixa ainda mais interessante o que um híbrido pode fazer. Vem com a gente, vamos continuando lá. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos falar aqui um pouquinho das análises de impacto de aceleração na temperatura do motor elétrico, e toda a análise que a gente fez desde quando o carro chegou aqui até o momento, tá? Então o que acontece? A gente tem aqui todo uma apresentação que a gente preparou aqui. Quando eu digo a gente, eu tive a ajuda do nosso amigo Marco Tanaka, lá do grupo do Fusion Híbrido, tá? Eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês a diferença entre uma condução econômica ou condução híbrida e uma condução das pessoas que às vezes saem de um carro mais esportivo e acabam pegando um Fusion híbrido e ainda não entenderam como ele andou. E não só o Fusion, tá? Isso serve para Prius e entre outros híbridos que a gente tem à disposição, tá? Aqui na condução híbrida, ok? Eu parti de uma velocidade aqui, e eu vou mostrar isso também no software que a gente pega a telemetria. Aqui eu tô com o carro parado, saindo, ó, vocês podem ver 3 km por hora. E a temperatura do meu motor elétrico já estava em 89 graus. Eu estava em aceleração só no motor elétrico, tá? Como vocês podem ver, 8 amperes positivos, tá? 8 amperes positivo quer dizer que o motor está recebendo carga da bateria elétrica e está a caminho. Vocês podem ver toda essa outra parte aqui do gráfico para trás. A gente pegou só essa faixa aqui de consideração, porque isso daqui foi toda uma viagem que eu fiz. Então isso daqui deu mais de 1 hora de viagem, tá? Então nessa faixa aqui, ó, 8 amperes,3 é o que a bateria estava recebendo no momento. Eu cheguei num ponto aqui da viagem que eu cheguei a bater uma velocidade de 174 km por hora, 170,4, perdão. E a temperatura do motor elétrico
ela chegou a 101 graus, também porque eu estava pedindo um pouco de ajuda do motor, tá? Vocês podem ver, corrente do motor 40 amperes, tá? Nessa diferença toda aqui, e aqui também foi dada uma diferençazinha de 27, tá? Foi quando ele pediu pra gente. Uma dessas coisas que vocês podem ver, o motor aqui na RPM, ele está a 2.300 rotações, ele não está numa rotação muito alta, certo? Aqui ele está fazendo uma somatória leve entre os dois motores e empurrando. Eu não precisei fazer, para atingir uma alta velocidade, eu não precisei deslanchar muito, eu não precisei ir com muito mais, ó, de pedal do acelerador, ó, para vocês terem ideia aqui, esse último gráfico aqui, 65, é a minha posição do pedal do acelerador, ou seja, eu estava com um pouquinho a mais da metade, 60%, eu não estava nem usando tudo que ele tinha e eu já estava numa velocidade muito alta, tá? Vamos para um outro gráfico aqui, agora de condução esportiva. E um outro detalhe, nessa condução, o motor levou 20 minutos para subir 12 graus. Ou seja, eu já estava andando na estrada, já fazia um bom tempo. E como eu vou mostrar depois para vocês, ó, vocês podem ver aqui onde tem essa parte morta aqui, são horas que o motor liga e a hora que o motor desliga. A hora que ele está funcionando mais no motor no elétrico com o motor a gasolina desligado e a hora que o motor a gasolina está sendo ligado. Vamos para a condução esportiva. A gente pegou uma outra faixa aqui, da onde o motor saltou de 89 graus para 101 graus, a gente pegou a mesma faixa de temperatura para vocês terem ideia, tá? E a diferença aqui, eu estava a 128 por hora para 170,4 também. A hora que eu comecei a acelerar para atingir essa velocidade de 170, eu tinha aqui, ó, 135 amperes sendo descarregado no motor elétrico. Para quê? Isso tudo para somar força. Aí, é que eu não mostrei aqui nesse gráfico, mas aí eu já estava com o pé totalmente no fundo do acelerador, fim de curso total. Ou seja, eu estava pedindo tudo que o carro tinha à disposição para mim. Então ele descarregou perto de 130, quase 140 amperes. Isso é uma carga muito alta, tá, gente? Por exemplo, para vocês terem ideia, a bateria de um carro normal é 70 amperes e isso já é uma corrente relativamente alta, tá? 135 amperes, isso esquenta e esquenta demais, tá? Tanto que foi somente eu chegar, foi um ciclo de mais ou menos 50 segundos, como vocês podem ver aqui, 52 segundos, e ele pulou 12 graus. Em contrapartida, o restante que a gente viu, ele saiu 12 graus em 20 minutos. E eu atingi a mesma velocidade sem ter esse grande esforço que eu tive necessariamente antes. Tá? Vamos lá. Aqui, uma diferença, é um comparativo básico das temperaturas que a gente fez. Tá? É um outro modo de visualização. Vocês podem ver, ó. Aqui na condução esportiva 133 graus, aqui na condução econômica 101 graus. Na condução híbrida, na condução econômica, a variação é sempre pequena, tá? Você fica subindo e descendo. Isso porque conforme o motor elétrico sobe, ele entra o motor a combustão. E isso, a hora que entra o motor a combustão, ele refrigera a bobina. Então, ele fica variando sempre numa faixa até a parte final. Aqui é quando ele começa, tá? Como vocês podem ver, e aqui é onde vai terminar. Então ele tem sempre uma variação aqui, ó, com picos de 108, 112 no máximo, mas no final sempre parando. Já na condução mais esportiva, vocês podem ver que o tempo inteiro a variação é muito grande, tá? Ela sai de 87 e fica variando em 138 graus e é difícil vocês verem ela baixar muito mais que isso. Mostrar um outro gráfico para vocês terem ideia, o comparativo, tá?
Aqui a gente vai ter em ambos os gráficos a temperatura em graus Celsius do líquido de arrefecimento, tá? A minha velocidade em preto e quanto que eu estou pedindo de carga da minha bateria de alta tensão. Vocês podem ver que numa condução híbrida eu tive um pouquinho mais de pedida aqui, que foi próximo de onde eu atingi minha alta velocidade. Aqui eu já estava entre 150 e 100 aqui exatamente, mas isso é próximo, não era nada tão forte. Talvez foi um pico que eu precisei aqui de acelerar, tá? E não foi nada muito além. Se vocês verem por aqui, ele sempre nivelando assim e trabalhando bem abaixo. Agora numa condução mais esportiva, vocês podem ver que o tempo todo ele está rodando numa capacidade muito forte. Ele está pedindo força do motor elétrico o tempo todo, e isso vai fazer com que esquente. A mesma coisa aqui novamente. Isso daqui são as temperaturas máximas que a gente tem. A gente tem a temperatura da bateria, a temperatura do... aqui em verde é a corrente da bateria e aqui em preto a minha temperatura do motor elétrico, da bobina do motor elétrico, e em vermelho a minha velocidade. Vocês podem ver que a minha bateria ela vai na condução econômica usando, quando o gráfico estiver apontado para cima é que ele está usando bateria, quando ele estiver apontado para baixo, que é essas partes aqui, é que eu estou usando o meu freio regenerativo, eu estou aproveitando a inércia do carro e armazenando bateria, armazenando carga na bateria. Então vocês podem ver que minha velocidade, ela horas aumenta, hora baixa, e ela sempre fica rodando meio em paralelo a esse gráfico. E a minha temperatura, ela sobe gradativamente, ela trabalha numa maneira comum, tá? Ela fica bem próximo da linha dos 100 graus. Numa condução esportiva, vocês podem ver que a minha corrente do motor, ela sobe muito alto e ela também desce muito alto, porque eu tenho que acelerar e frear com muita força, dependendo de onde eu tô. Então, ó, minha velocidade aqui aumenta, consequentemente minha corrente aqui aumentou nessa faixa aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, ó. Nessa faixa aqui a minha corrente aumentou e consequentemente aqui eu tive um salto de temperatura, porque foi quando ele foi necessitado, e consequentemente a minha linha de temperatura ela se afasta bastante da linha dos 100 graus, tá? Uma conclusão leve: a elevação da temperatura do motor elétrico é diretamente afetada pela intensidade da aceleração, o torque exigido do motor elétrico para somar ao motor a combustão. Então a gente recomenda, quando possível, manter uma aceleração o mais constante possível. Por quê? Com uma aceleração mais constante, a gente consegue economizar o equipamento, a gente consegue ter ótimo aproveitamento, você consegue ter muita coisa sendo gerada de boa maneira e seu carro, e você está aproveitando ele de uma maneira bem legal, tá? Vou mostrar lá no software dele outras coisas perante essa análise, tá? Vamos lá, pessoal, vamos retomar agora de uma maneira diferente para abordar um pouco a respeito, tá? Essa visão que vocês estão tendo aqui é a mesma visão que a gente tem de telemetria que a gente retira do carro. Este é o software que a gente usa, tá? Então, vocês podem ver aqui, ó, grandes trechos, ainda a disposição está a mesma. Motor elétrico, a bobina dele, a bobina do gerador, temperatura da transmissão, temperatura da bateria, temperatura do líquido de arrefecimento do motor elétrico, temperatura do motor, a combustão, velocidade, corrente que vai e volta para a bateria de alta tensão e revolução por minuto, que seria a nossa RPM, a rotação do motor. Vamos pegar aqui
trechos de baixas velocidades, ó. Por exemplo, eu tô aqui a 27 por hora, minha bobina tá lá, as duas, uma 87 e uma 68, porque eu tô em rotações pequenas, ó. Vocês podem ver que meu motor, durante muito tempo, a velocidade era pequena, mas durante um bom tempinho aqui, ele rodou desligado. E aqui nós temos a parte que ele liga ali a 2.171 rotações, ainda 36 km por hora, mas nesse momento ele passa a funcionar como gerador. Ele, além de estar movimentando, ajudando a movimentar o carro, ele passa a carregar a bateria, fornecendo, ao sinalzinho de menos, fornecendo 26,9 amperes para tal. Aí a gente foi andando mais um pouquinho e vamos pegar aqui as partes que a gente começa a acelerar. Aqui a gente estava parado e a gente começa a andar novamente. 41, 60 por hora, 80 por hora. E vamos acelerando. 107. Nesse ponto a gente começa a acelerar, provavelmente era uma subida. Já temos 10 amperes dando influência a torque no motor. Chegamos aqui a 144 km por hora e atingimos aí cerca de 60 amperes fornecidos da bateria para o motor elétrico. Ou seja, eu ainda não estou utilizando tudo que o motor pode utilizar. Aqui, por exemplo, provavelmente foi o meu pico, ainda também não foi. Aqui, acho que foi o pico de velocidade que eu tive, aproximadamente. Vamos pegar aqui mais próximo. Cerca de 182 km por hora. Só que nesse momento eu já tinha atingido a rotação, eu só estava com o motor mantendo ela, ou seja, eu não precisei mais chegar. Vocês veem aqui, ó, que enquanto a minha velocidade cresce, o meu fornecimento de energia vai crescendo, ó, 26 amperes. Ele mantém parado aqui em 36, até o ponto que ele chega aqui mais ou menos no seu máximo em 101 amperes. Em outros trechos que a gente tem aqui, que foi um trechinho meio de subida, a gente tem um pouquinho mais aqui, ó. Foi um trecho de subida, mas eu ainda estava a 115 por hora. Ele precisou somar forças a isso, tanto que vocês podem ver que a rotação do motor também está em 5.700 RPM. Mas aqui eu pisei um pouquinho mais, vocês viram que subiu e manteve um pouco mais. Mas vocês viram que foi um pico muito pequeno, não foi algo grande, que nem a gente viu das outras vezes. Foi um curto espaço de tempo que eu precisei atingir isso. Porque até pouco tempo antes, ó, vocês podem ver 1.291 segundos para 1.300. Ou seja, eu não fiquei nem um minuto aqui subindo isso daqui. Eu fiquei cerca de 30 segundos, foi bem rápido. E minha variação de velocidade foi pequena, ó. Vamos pegar aqui no início, eu estava a 38 por hora e partir para cerca de 120. Então eu precisei ter uma aceleração, talvez em alguma ultrapassagem, e eu precisei um pouco, mas não foi aquela coisa onde eu usei muito da capacidade do motor. Tanto que a rotação aqui não chegou a subir tanto, ela partiu de um zero e ela foi subindo gradativamente junto com a rotação, tá? Vamos dar um zoom a mais para a gente poder ver a diferença. Ali parece um pouco que a gente foi meio bruto numa hora, mas a gente mostra para vocês como funciona exatamente, certo? Aqui, ó, esse mesmo trecho onde eu estava a 185, ó, olha como a curva fica mais suave, entendem? Vamos pegar aqui aquele trecho onde a gente precisou usar um pouco mais de carga da bateria para sair da velocidade que a gente estava. Aqui. Vocês podem ver, ó, a minha aceleração foi relativamente leve. Eu não precisei fazer nada bruto.
consequentemente a minha curva aqui também é leve. Por isso que foi num curto espaço de tempo. Se a gente fica mantendo isso num curto espaço de tempo, às vezes numa aceleração, por exemplo, uma ultrapassagem, legal, isso é permitido. Tanto que vocês podem ver que minha temperatura ela chegou a no máximo 114 graus. Eu não precisei ir a muito mais. Perto do que a gente estava tendo anteriormente, a gente chegou a ter nos primeiros modelos desse carro, não digo nos primeiros modelos, os primeiros parâmetros que a gente pegou do carro, ele chegou a bater 140 graus, porque a gente estava batendo de uma maneira que era uma condução esportiva do carro, e não é essa a ideia. A gente estava aqui, é uma condução normal, foi uma viagem normal, que você tem trechos de ultrapassagem e afins. Aqui vocês podem ver, eu acelerei um pouquinho mais, e aqui foi quando eu consegui ter o maior pico, mas eu estava em 118 por hora. Mas durante várias vezes eu fui aumentando minha velocidade. Vocês podem ver que gradativamente, 150, 170, fui mantendo altas rotações, nem tanto, que aqui está em 4.000, mas aqui eu estava carregando a bateria, eu não estava pedindo ajuda dela. Entendem? Então isso que é muito legal. Vou mostrar aqui no Excel um pouquinho dessa telemetria de uma maneira também próxima. A gente consegue vários valores, como vocês podem ver aqui, 151, 135, 128. Então a conclusão final que a gente pode chegar disso daí é aquilo que eu já falei para vocês. O carro híbrido, ele não é feito para a gente puxar, para a gente fazer um maior, como eu posso dizer a vocês, uma direção esportiva. Ele é para oferecer para a gente, no caso do Fusion ainda por cima, deixar a gente ter aquele conforto fantástico que o Fusion tem a oferecer para todos, seja no banco da frente ou banco de trás, e com uma autonomia e uma economia que nenhum 1.0 vai ter à sua disposição. Ou seja, você tem tudo que um Fusion, por exemplo, Titânio tem internamente, de conforto, tecnologia, mas você tem uma economia muito maior que um 1.0. Ok? Vamos dando seguimento aí e vocês vão verificar. Aí, pessoal, reunimos alguns amigos do grupo: Rodrigo, Ronaldo, Marco Tanaka. Esse é o Fusion dele, do Marco. O Fusion do nosso amigo Rodrigo híbrido, que nós estávamos mexendo aqui. E o Fusion Titânio dele também. Todos os três reunidos aqui, certo? Temos vários gráficos, várias faladas a respeito disso, mostrando para vocês muita coisa a respeito desse carro. E vocês podem ver tudo, o quanto é bom e como muda o comportamento do carro. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvida em alguma coisa, pode entrar em contato. Nós vamos tirar todas as dúvidas necessárias. Gostaram? Deixa um like aqui no vídeo no YouTube. Curta a nossa página no Facebook. Traga seu carro híbrido para a VSV Motorsports, que é a pioneira nesse segmento fora de concessionárias. Vocês vão verificar tudo que a gente fez nesse vídeo, a gente pode fazer no carro de vocês também. Vocês vão gostar.